governo anunciou que houve uma redução na quantidade de homicídios em Alagoas em 15%, segundo a versão do Executivo. É essa a maior redução da região Nordeste, mas como é que anda o assassinato de negros, principalmente dos jovens negros aqui em Alagoas? A segurança ou a insegurança, ela aumentou para essa população? Os estúdios da TV Mar recebem essa semana a pesquisadora e professora Arísia Barros, que é coordenadora do Instituto Raízes de África aqui em Alagoas. Arísia, como vai? Quando a gente observa esses dados que o governo coloca sobre a quantidade de homicídios, não aparece discriminado, por exemplo, a questão negra em Alagoas. Por que essa situação é tão importante para nós? Como vai? Tudo bem? Nós estamos bem, obrigada pelo convite. E, na verdade, a questão negra em Alagoas, apesar de sermos a terra de Zumbi, né, de todas as lutas, dos guerreiros, do quilombo, é uma questão invisível. Né? É uma questão invisível, é uma questão talvez genérica. E quando se fala em mortes em Alagoas, no Brasil, todo dia no Brasil morrem 82 negros, todo santo dia. Né? São Boeing que caem toda semana e isso não causa impacto. Em Alagoas é do mesmo jeito. Quando o nosso governador passa esses números, nós gostaríamos da interlocução com os números negros. Quantos negros morreram? Né? E essa incidência, digamos, essa diminuição, diminui o quantitativo da morte de negros, né? Porque o percentual existe, mas isso acompanhou, a morte de negros também acompanhou. É importante que a gente faça essa análise, né? É importante que a gente perceba que algumas políticas têm que ser diferenciadas. Se nós temos um quantitativo imenso, enorme, e mesmo assim invisível de negros que são mortos e morrem, é preciso uma política diferenciada para buscar os problemas e, a partir deles, buscar soluções. A senhora fala isso porque a pobreza em Alagoas é preta? Não só a pobreza em Alagoas é preta, como o racismo empurra essa pobreza para a marginalidade. Né? Quando a gente... Alagoas é isso. Você trabalha o racismo com uma coisa genérica. Junta a pobreza ao negro e acho que é a pobreza, é a questão econômica, né, que faz com que esse negro seja, digamos assim, morto. Não é só a questão econômica, é o racismo. O racismo é um ciclo vicioso. É ele que empurra, né, o povo preto para as periferias da história, né, para as periferias econômicas. É ele que empurra o povo preto para a marginalidade. Aí você percebe, existe um espaço nas favelas, né, de igualdade. Todos são basicamente pobres, todos convivem naquele meio, né, e muitos não têm oportunidades e possibilidades. Né? Isso é uma obrigação do governo criar ao seu povo tutelado possibilidades e oportunidades. E as periferias, as grandes periferias, não têm isso. Né? Qual é a tendência? Esse povo, ou a grande maioria desse povo, porque nem todo mundo na periferia vai para a marginalidade, mas um grande percentual desse povo cai no caos da marginalidade, né? Da criminalidade. E isso incide em mortes. Né? Mas a gente sempre diz, a gente continua dizendo que o racismo e a pobreza são ações premeditadas pelo governo. Né? A miséria, se os governos todos, eu não falo do governo agora, mas se todos os governos quisessem já ter erradicado a miséria, porque toda campanha se fala isso, na erradicação da miséria, né? Ele já teria feito, porque existem caminhos. Né? Existem caminhos, mas não existe vontade política. Agora, Arísia, quando a gente observa as operações policiais em Alagoas, a gente percebe que ela carrega uma característica bastante peculiar. A maioria das operações, no caso das polícias locais, revela que as pessoas que são capturadas por essa polícia ou por essas polícias, as polícias estaduais, polícia militar ou polícia civil, enfim, essas pessoas elas têm a cor negra como característica. Então é quase impossível você dissociar o crime da cor, que é a cor preta, a cor negra. Você já observou isso também? É possível a gente dizer que geneticamente
o negro já foi formado no Brasil para ser o criminoso, para ser a ovelha negra, digamos assim, da família brasileira? Na verdade, não foi geneticamente, foi sociologicamente, né? A sociedade criou essa identidade para o povo negro, né? Porque essa não é a nossa identidade, é uma imagem criada, a imagem da periferia, da marginalidade, a imagem da inferioridade. É a imagem da inferioridade. Aí, quando você diz que a grande maioria dos presos pela polícia são pretos, a gente diria que sim. Mas existe um tratamento diferenciado quando esse preso não é preto nem pobre. Por exemplo? Recentemente, foram presos 2 rapazes com milhões, eu acho assim, milhões a questão da cocaína, da maconha, saiu em toda a imprensa. O que foi que a imprensa fez? Filhos de classe média pegos com não sei quanto de drogas, né? E outra coisa, eles pouparam o rosto dos 2 jovens. Né? Quando são 2 jovens de classe média, né, eles não são mostrados. Traficantes, e não são traficantes, porque se fossem 2 rapazes negros e pobres, eles seriam traficantes. Mas como são 2 rapazes brancos e um poder econômico melhor, eles são tratados como jovens da classe média. O racismo tem esses meandros, sabe? E o racismo consegue fazer com que a sociedade absorva isso, né? Com que a sociedade ache que o povo preto não mereça espaço de ascensão. Que o povo preto, geralmente, quando você vê um adolescente, roubar, matar, quantas e quantas vezes você estava... Hoje em dia os meninos nem roubam mais bolsa, porque isso aí é crime pequeno. Agora eles fazem ações maiores. Mas as pessoas queriam avançar, queriam bater. A gente viu muitos casos desses no Brasil, né? A grande maioria era preta. Eu gostaria de saber, de ver, né, se esse menino que rouba, porque a gente sabe que meninos da classe média roubam também, né? Se eles passam por essa justiça a céu aberto na rua, não esse passam. Justiçamento que isso, você não fala, passam. né? A imprensa alagoana é racista? É. A imprensa alagoana é racista, conservadora e não abre o espaço necessário. O Plano Juventude Vive em Alagoas, entrou como um projeto piloto em 2012. Né? Foi investido, muitos recursos foram investidos nesse plano, né? Estamos em 2014, são 2 anos de plano. Não há uma busca de saber o que foram feitos com esses recursos, né? Qual foi o público que foi atendido, quais são as ações que foram realizadas. Ora, isso é dinheiro que entrou, é dinheiro meu, é dinheiro seu, é dinheiro da população toda, que entrou para que as ações fossem realizadas na busca de resgatar, tem isso. O Juventude Viva buscava muito salvar esses meninos, né, da periferia. Odilon, eu sempre digo isso, eu sempre faço um comparativo. Quando o governo TEL, o finado governo TEL iniciou, os meninos que moravam esses meninos que estão agora na ressocialização, né, que ganham bola para ver se ressocializam, a palavra é tão complicada, eles tinham 8 anos. Eles tinham 7 e 8 anos e não tinham escola, não tinham saúde, viviam livres na periferia, nas grandes favelas onde moravam. E viviam com fome, sabe? Viviam dentro da miséria. Né? O governo não chegou lá, o traficante chegou. O traficante chegou. Sabe? E aí a gente vai culpar esses meninos que não tiveram possibilidades e oportunidades quando o governo deu as costas para ele. Hoje é muito fácil a gente dizer, muitas pessoas, né, querem que meninos de 12, 13, 14, 15, 16 anos sejam punidos criminalmente, né? Mas a gente se pergunta, onde é que está a sociedade quando esses meninos estão sem essa guarida do Estado? A gente não vê isso, né? Somos uma sociedade muito ególatra, pensamos em nós, pensamos nos nossos filhos, os filhos dos outros são os filhos dos outros. Os filhos dos outros só não nos incomoda quando nos atinge a nossa família, né? Aí a gente quer justiça.
É importante saber que o racismo, nesse contexto, o racismo entra de uma forma, ele sabe quando chegar, né? E a imprensa alagoana, ela não busca respostas. A imprensa alagoana não busca respostas. Você sabe onde é que está o Davi? Quantos meninos pretos sumiram em Alagoas? Quantos meninos pretos? Há uma diferença, por exemplo, no tratamento da própria imprensa nacional em relação ao que aconteceu com aquele rapaz, o Amarildo, lá no sudeste do Brasil, e a questão do caso Davi, que são casos muito semelhantes, não é isso? Mas o tratamento dado foi muito diferente. O tratamento dado... Inclusive, para o Amarildo também foi diferente, porque a imprensa só começou a cair em campo quando vieram os protestos de 2013, houve a pressão, não é isso? Isso, na verdade, existe uma diferenciação. O caso Amarildo teve um destaque porque houve mobilização popular. Né? Eu creio que lá no Rio, eu só creio, não tenho certeza, que lá no Rio, né, o povo tem uma consciência política, principalmente o povo negro bem mais acurada, sabe? De ir atrás, de ir para protestos. Mas não há uma diferença, por exemplo, Arísia, o Amarildo, ele era considerado, no imaginário do carioca, um jovem trabalhador, enfim. No caso do Davi era diferente, ele era um pequeno usuário de drogas. Não existe essa diferença na cabeça da imprensa e na cabeça, por exemplo, das pessoas que refletem sobre isso? Na cabeça da imprensa, o caso Amarildo, ele recebeu destaque porque a ONU entrou, a Anistia entrou, houve várias instituições que entraram no processo da cobrança. A OEA cobrou ao Brasil, entende? Mas isso só aconteceu porque existe uma mobilização popular no Rio. Existem negros, existem as entidades que vão atrás, que lutam, né, para que alguns casos não caiam na invisibilidade, como o caso da Cláudia, né? Aqui em Alagoas, a gente ainda silencia. Há um silenciamento muito grande, sabe? O Davi podia ser meu filho, podia ser seu filho, podia ser filho de muita gente, né? Mas o Davi é mais um menino da favela. Mais um menino da favela que sumiu. Agora, você imagine a dor dessa mãe. Você imagine a dor dessa mãe. Eu imagino a dor dessa mãe. Saber que tem um filho desaparecido e não saber onde é que esse menino está, né? Aliás, não saber onde é que esse corpo está. E a gente, como sociedade, marcha tranquilo, sabe? Vai pedir paz agora na Semana Santa, vai para a igreja agora na Semana Santa e do outro dia esqueceu, né? Porque as pessoas não entendem que a minha paz só é completa se meu entorno também existir essa paz. O fato desse silenciamento ter existido aconteceu porque o Davi é negro? Com certeza, negro, pobre e favelado. Negro, pobre e favelado. E usuário de drogas, né? Porque agora a droga justifica incrível, né? Você assiste, de vez em quando eu assisto os programas para aprender os métodos, porque você tem que saber quais são os métodos que se usam, né? Da imprensa e da polícia também. E aí você vê um corpo morto de um menino negro, sempre vai aparecer um policial que diz assim, olha, o familiar disse que ele estava envolvido com drogas. Né? A gente conhece muita gente boa que está envolvida com drogas, nem por isso justifica. A morte dele se justifica. Mas só interrompendo e ao mesmo tempo fazendo com que você continue, mas muitas vezes o próprio familiar, ele diz isso mesmo. Sim, olha, era usuário de droga, enfim, acaba justificando, digamos assim, essa situação que está posta, não é isso? Mas se coloque na mão, novamente eu digo, se coloque na mão, no lugar de uma mãe, né? Geralmente são mães que criam filhos sozinhos, de meninos que eles não têm mais controle, porque o Estado abandonou. O Estado diz que é a obrigação da família cuidar de filhos. Mas se o Estado abandonou as pessoas, abandonou a família, geralmente a família não tem mais estrutura. Sabe? Não tem mais estrutura. Para você ser uma família, você precisa ter uma estrutura, ter emprego, ter saúde, ter educação. Se você não tiver isso, é o tal do espaço vazio, né? O cérebro oco, uma coisa assim. É preciso ter uma estrutura. E é responsabilidade do Estado dar essa estrutura
para que a população possa ter as possibilidades e oportunidades necessárias, porque todo mundo tem possibilidade de ascensão. Claro, existem uns que não têm muito interesse, mas a grande maioria da população quer ascender na vida, né? E a grande maioria dessa população é preta, somos a maioria nesse país, incrível, né? Mas nossos direitos são minoritários. Né? Nós ainda não existimos. Somos 53% dessa população, mas nossos direitos são minoritários. O governo Lula, o governo Dilma, eles conseguiram diminuir essa tensão ou houve uma piora em alguns momentos nesse aspecto? Eu creio que no início o Lula conseguiu criar o diálogo. O Lula conseguiu criar o diálogo, né? Houve aquela criação de um monte de secretarias, papapá. Por outro lado, isso trouxe um conflito entre as entidades negras na busca dos cargos, né? Criou a competição, talvez desnecessária, mas criou. E o governo Dilma, retrocedemos de uma forma assim que não dá para dizer o quanto, né? Hoje eu posso dizer que a questão racial no Brasil entrou num ocaso, sabe? Em quase nada. O que a gente vê são as disputas pelos cargos, né? O que a gente vê são secretarias. Por exemplo, a SECAD agora, que é a secretaria que trabalha a questão racial no MEC, o ministro antigo saiu, não nomeou, né? E o ministro que entra agora, ele já se colocou dizendo que o importante é que meninos e meninas entrem para a escola para aprender a ler, escrever e matemática. Essa história de levar a questão da história da África para dentro da educação, ele acha um pouquinho demais. Você fala do ministro da Educação, novo ministro? Um novo ministro. Quer dizer, aí eu até coloquei que Dilma não gosta de pretos, né? Porque essa ação da lei 10.639 já tem 10 anos, é uma conquista, é um avanço. Né? Aí o ministro novo chega e diz que ele não acha interessante. Ele pode até nem achar como pessoa, mas como ministro, ele tem que respeitar as lutas, principalmente as lutas do movimento negro unificado. Nós vamos a um rápido intervalo, Arísia, lembrando que o Análise é transmitido aqui pela TV Marca, canal 25 na NET, e também simultaneamente pelo portal gazetaweb.com e pelos dispositivos móveis com iOS e Android. Voltamos já.